Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 8º episódio da terceira temporada de Spoilers da Vida, um podcast que traz muito conteúdo sobre comportamento humano, desenvolvimento pessoal, liderança e muito mais. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, não perca, é só procurar no seu agregador de podcast favorito. E essa semana eu vou falar sobre BBB, mas não é BBB, aquele reality que vocês estão pensando não. É um novo velho, modelo de trabalhar que surgiu lá em meados de 2012, e na época foi até apelidado de Smart Office, o escritório inteligente. E aí, voltando um pouquinho no tempo, vocês vão reparar que o cenário não é tão diferente do que a gente tem 10 anos depois. Com a evolução das tecnologias, as empresas elas estavam sofrendo para garantir que os seus funcionários se mantivessem engajados, motivados e principalmente se mantivessem felizes no que eles faziam. Muito disso estava relacionado ao ambiente de trabalho, aos desafios e também aquele equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E no livro O Futuro do Trabalho, do escritor americano Jacob Morgan, ele já trazia alguns fatores que influenciavam diretamente a forma como o trabalho era visto. O impacto das novas tecnologias no mercado de trabalho, as mudanças do local de trabalho para se adequar às tendências sociais e também as perspectivas inovadoras como a nova forma de comunicação e compartilhamento de informação, entre outros fatores que a gente vai falar mais adiante. E as pessoas, desde então, elas se sentiam mais confortáveis em compartilhar as informações sobre si mesmas de forma mais online do que elas faziam de forma offline. Veja, por exemplo, o fenômeno que são as redes sociais. A economia, na época, e ainda é assim um pouco hoje em dia, na verdade até com a epidemia, com a pandemia, isso aumentou ainda mais. A economia ela foi movimentada pelo mercado freelancer, pelo mercado de novos empreendedores, que não querem mais ficar presos àquela experiência de trabalho única, mas a desafios que eles mesmos podem escolher. E o modelo de gestão ele precisou se adaptar de forma a olhar pessoas como centro de todo o seu trabalho, e não apenas como parte do processo, trazendo aí um viés de empatia muito grande, que se tornava a alavanca de uma mudança cultural dentro dessas empresas. E com tudo isso surgiu esse conceito de Smart Office que buscava suprir os desejos da época. Mas será que eles ainda se aplicam hoje em dia? Para saber essa resposta eu vou descrever um pouquinho dos pilares que suportam esse conceito. O primeiro B do BBB é Bricks, que é o conceito de tijolo que representava o ambiente de trabalho. Na época, esse conceito buscava trazer ambientes de trabalho com layouts que permitissem maior interação entre as pessoas, sem salas de gerentes e diretores, sem lugares certos, algo que não fizesse lembrar de trabalho, com design flexível, com, por exemplo, lounges, coffee places e salas de reunião customizáveis que foram novidades na época. E eu vi muitas mudanças acontecendo nessas empresas, como salas de compressão, com videogames, com ping-pong, totó, ambientes extremamente coloridos e temáticos, quase instagramáveis. E tudo isso ajudou a quebrar aquele conceito de ambiente frio, de ambiente de trabalho frio. Nesse quesito, a gente precisa pensar que os ambientes eles têm que ter aqueles 4 Cs para incentivar as pessoas. O C de contemplar, ou seja, ambientes agradáveis, que a gente vai passar tanto tempo ali dentro, então é importante que a gente tenha um ambiente onde a gente se sinta confortável, comunicar, permitindo que as pessoas tenham maior interação, e não apenas a comunicação verbal, mas principalmente a expressão através da criatividade e colaboração. E aí vamos para o terceiro C, o C de colaboração. É importantíssimo que esse ambiente também permita que as pessoas colaborem entre si, que fortaleça esse sentimento de pertencimento, que é um dos principais motivadores pessoais. E o último C é o de concentrar. É claro que a gente precisa também de um ambiente onde haja a possibilidade de se manter focado, concentrado no seu trabalho e nos resultados que você quer alcançar. Então todos esses pontos pertencem a esse primeiro B, que é o B de Bricks, que é o ambiente de trabalho. O segundo B é o B de Bytes. E aqui nós temos tudo que se refere à tecnologia dando suporte ao negócio, desde ferramentas até servidores. Nesse quesito já se via um movimento de transformação digital das empresas. Isso era muito comum e era voltado principalmente à mudança da forma de trabalho, a trabalhar remotamente, de forma descentralizada, onde as informações estariam nas nuvens, muitas vezes nuvens corporativas. E esse movimento também surgiu a digitalização dos processos, puxando aquele movimento paperless que tinha o objetivo de acabar com o uso de papel que não houvesse necessidade, com um cunho também ambiental. E aqui surgiram 2 tipos de iniciativa
que mudaram a forma de se relacionar com a empresa, né? Dos seus funcionários se relacionarem com a empresa e de se relacionarem entre si. Foi a criação das redes sociais internas, por exemplo, workplaces, ou redes internas mesmo, murais que eram preenchidos ali dentro da intranet, onde as pessoas poderiam interagir, comentar, postar fotos, vender produtos, e também as academias de treinamento que passaram a olhar o desenvolvimento dos seus profissionais como foco da empresa e não simplesmente como algo que só cabia aos profissionais. E por fim a gente tem o B de Behavior, ou seja, comportamentos, o pilar que eu acho mais importante de todos. E aqui a gente está falando de maior liberdade com responsabilidade, de criar um ambiente de maior autonomia para que as pessoas decidam sobre o seu trabalho, uma gestão empática voltada a direcionar e não comandar, mostrando onde se quer chegar, mas não dizendo como se deve chegar lá, fomentando a criatividade de cada um ambiente de segurança psicológica e confiança mútua com respeito e colaboração. As lideranças elas devem envolver e desafiar os seus liderados de forma a contribuir para o seu desenvolvimento ao longo do tempo, e isso foi um dos principais fatores criados de conexão entre a empresa e o colaborador. E por fim, a empresa também deve saber reconhecer os talentos que têm essa cultura, que ajudam na sua disseminação. E isso fortaleceu, por exemplo, a cultura do feedback, de pesquisa de clima, com o objetivo de criar um ambiente ideal para o trabalho, de um olhar de como as pessoas se sentem em relação ao que elas fazem, até mesmo ajudando a direcionar nas suas carreiras. Tudo isso tornou o foco da empresa sendo visto como um atributo fundamental para o negócio. Mas será que tudo isso também faz sentido hoje em dia? E a verdade é que com a pandemia muitas mudanças ocorreram. Prédios inteiros foram entregues e as empresas se tornam cada vez mais digitais, às vezes até sem ter um centro físico onde as pessoas possam se encontrar. E essa transformação ela atinge todos os pilares que a gente acabou de falar. No caso do Bricks, ou tijolos, o nosso ambiente de trabalho se tornou a nossa casa, ou em alguns casos, que eu acho até que vai se tornar cada vez mais comum, um modelo híbrido, onde a gente vai estar em casa alguns dias e no escritório outros. Mas os escritórios não vão ser aqueles ambientes apenas de trabalho, ambientes onde você vai lá para realizar uma atividade e volta para casa e o teu tempo ali dentro é só para aquilo. Eu acho que eles vão ser verdadeiros ambientes de descompressão para trabalhar o nosso lado social, para tirar a carga que veio durante todo esse tempo de confinamento por conta da pandemia. E com o passar do tempo, eu acredito que essas idas ao escritório elas vão se tornar escolhas individuais, onde cada um vai decidir como e quando vai, juntando a necessidade de se reunir com alguém para tratar algum assunto específico, uma reunião com o cliente, também com a necessidade de se reunir com o seu time, né, de construir um time, que é muito importante, que foi algo que a gente perdeu um pouco dessa conexão por conta de a gente estar trabalhando remotamente, né? Mas e quando a gente não está presente nesse cenário remoto? Aqui que fica para mim o grande desafio que surgiu com a pandemia. Como tornar um ambiente virtual agradável, seguro e saudável. Muitas doenças elas vêm surgindo por conta desse uso intenso das tecnologias de conferência como Zoom, Teams ou outras ferramentas de colaboração. Por mais que elas tenham cumprido seu papel, que era de manter as conexões ativas entre as pessoas, nós, seres humanos, nós não estávamos preparados para ficar tanto tempo interagindo dessa forma. E por isso a gente ainda está se adaptando. Já no caso do Bytes, a tecnologia evoluiu acelerando o processo de transformação digital das empresas. Muitos processos hoje são totalmente digitais. Por exemplo, a maioria dos processos de RH hoje em dia é feito de forma digital e não presencial. E aqui eu vejo um segundo desafio, né? Toda a tecnologia ela foi fundamental para manter as empresas funcionando, mas hoje em dia ela também nos mantém conectados 24/7 e os limites entre o trabalho e a vida pessoal eles acabam ficando muito difusos, muito misturados. E como é que a gente pode fazer para que a vida pessoal não seja impactada pela vida profissional e vice-versa? Será que a gente precisa ficar olhando toda a mensagem que chega? Será que todas as ferramentas que a gente usa precisam estar conectadas com a gente via celular, via tablet, via computador, o tempo todo, via relógio, o tempo todo? E isso vai trazendo para a gente o terceiro ponto, que é o behavior, né? Os nossos comportamentos. Nesse caso, eu acho que os passos que alcançamos na busca de um ambiente de trabalho mais leve, mais diverso, mais psicologicamente seguro e saudável, independente se é híbrido, home office ou presencial,
se mantém forte. São conquistas que não tem mais como voltar atrás. E nesse quesito, eu acho que o grande desafio está em trabalhar as pessoas, principalmente as lideranças, para construir uma cultura que seja resistente ao afastamento físico. Pois, como eu falei lá na parte de tecnologia, é difícil para ambos os lados, seja liderança ou liderado, ter os seus limites bem definidos entre a vida pessoal e profissional. Ah, Bruno, mas você não passa por momentos em que eles se cruzam? Cara, constantemente. As minhas rotinas do dia a dia são entrelaçadas, praticamente com as minhas rotinas de casa. Mas aqui eu não estou falando de atividades, eu estou falando de comportamentos. Como é que a gente faz para que, num dia estressante, eu não ultrapasse esse estresse no momento, por exemplo, que eu estiver levando meu filho para o colégio, ou que a gente estiver almoçando ali na mesa, ou na hora do almoço, sentar com a família para almoçar e não falar de trabalho, ou não sentar nem com a família, às vezes ficar sentado na frente do computador porque é mais prático, começar um pouquinho antes e terminar um pouquinho depois, porque afinal de contas você não está gastando mais tempo no trânsito. Tudo isso talvez não faça diferença para você, ou você ainda não percebeu o impacto que isso tem na sua vida. Mas com certeza isso tem impacto na sua família. E para mim esse é o ponto mais desafiador desse novo velho modelo, né? Lidar com essa situação. E que eu acho que ainda vamos pivotar e mudar muito ao longo do tempo. Mas é uma base muito boa para a gente usar e eu entendo que são pilares muito importantes para suportar qualquer transformação empresarial em um mundo cada vez mais bunny, né? Um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível que a gente está vivendo. E esse foi o tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu curtir, seu comentário. Se tiver alguma sugestão de tema, também fica à vontade. A gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.